A paz do Senhor, que bom nós estarmos aqui hoje para o encerramento do nosso trimestre. E hoje, na lição de número 13, nós vamos falar sobre Jesus Cristo, o modelo, o exemplo supremo de caráter. Falamos de tantas mulheres especiais, falamos de tantos homens especiais, mas hoje nós vamos encerrar esse trimestre com chave de ouro, falando no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E quando nós chamamos Jesus de modelo supremo, é porque ele é o maior, ele é o melhor modelo a ser seguido. Não tem outro que equipara ao caráter de Jesus Cristo. E eu quero começar o nosso tema de hoje falando sobre o que o evangelista João escreveu, no seu evangelho, escrito por ele, no capítulo 21 e o versículo 25. João, ele esteve com Jesus Cristo no ministério terreno dele, desde o início até o final. E terminando o evangelho, ele diz da seguinte forma: olha, eu sei tantas coisas que Jesus fez, eu conheço todas as suas ações, que eu escrevi aqui as principais, porque se eu fosse escrever e descrever todas, ele usa uma expressão forte para nós, que todos os livros da terra não conteriam as obras de Jesus Cristo feitas aqui na face da terra. E a mesma coisa eu quero falar para você. Em apenas uma aula, nós não conseguiremos falar da excelência do caráter de Jesus Cristo. Nós não conseguiremos falar dos exemplos deixados por ele aqui para a sua igreja, para todos que o amam e desejam a vida eterna com ele. Nós não conseguiremos falar em apenas uma aula, mas nós vamos falar de uma maneira panorâmica a respeito do que Jesus fez, do seu modelo de caráter que ele deixou para sua igreja. Nenhuma palavra escrita ou falada, que contém o nosso dicionário, nós poderíamos descrever a grandeza de Jesus. Nós não conseguiríamos expressar com as nossas palavras a sua glória, o seu poder, a sua majestade. Não existem palavras terrenas para descrever a grandiosidade de Jesus. Mesmo que nós esgotemos todas as palavras do nosso vocabulário para adorá-lo, nós não vamos conseguir expressar a sua glória. Nós não vamos conseguir falar de fato o que Jesus Cristo é e o que ele representa para a sua igreja. Então, em apenas uma aula, é impossível nós falarmos do caráter modelo de Jesus. E o nosso comentarista nos dá como texto áureo Isaías, capítulo 9 e versículo 6. O profeta, ele aqui nesse versículo e nesta passagem, ele fala sobre o advento do Messias, quando o Messias viria e como ele seria e como as coisas seriam. Ele fala da sua missão e o que ele traria para os judeus e também o que o Messias traria para os gentios. E o profeta afirma que o Messias ele viria de Israel e que o seu nome seria maravilhoso. Esse maravilhoso aqui quer dizer que ele nasceria de um modo único e maravilhoso. Ele seria uma maravilha sobrenatural. E isso diz respeito apenas a ele e a Deus. Somente eles podem fazer maravilhas e operar milagres, no nosso meio e no mundo inteiro. E também o profeta fala que o seu nome será conselheiro. Ele seria a personificação da perfeita sabedoria. Ele teria as palavras de vida eterna. E lendo as Escrituras Sagradas, nós ouvimos o apóstolo Pedro dizer para Jesus
Quando Jesus perguntou para ele se ele também não queria seguir os demais, e Pedro responde para Jesus: para onde nós iremos? Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Está escrito em João capítulo 6, versículo 68. Ele revelaria o plano perfeito da salvação. Deus forte, a deidade em forma corpórea e Pai da eternidade. Ele não apenas ia revelar o Pai Celestial, mas Jesus agiria como um Pai que ama, compassente, compassivo e que supre as necessidades dos seus filhos. Jesus, ele tem para nós, agiu e age como um Pai. Ele é o príncipe da paz. O seu reino traria a paz à humanidade, que outrora foi perdida, e ele ia reconciliar o homem com Deus. Essa paz de que a palavra de Deus fala para nós é a inimizade que a humanidade tinha com Deus, e por intermédio de Jesus Cristo nós fomos reconciliados com Deus, e Ele nos trouxe esta paz com Deus. Podemos falar com Deus, chamá-lo de Pai, chamá-lo de Deus nosso, e somente aceitando Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós temos paz com Deus. E Ele ia nos reconciliar com Deus mediante a libertação do pecado. É um comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal. Ninguém ensina como Ele. Ninguém ama como Ele, pois somente Jesus, Ele tem o poder de dar paz aos nossos corações. Ninguém pode nos dar paz, nenhum governante, nem toda a riqueza do mundo, nem toda a segurança e paz no mundo pode nos dar a verdadeira paz que somente Jesus Cristo pode nos dar, nos reconciliar com Deus. Jesus, ele veio em cumprimento da promessa de Deus. Lá em Gênesis 3:15, Deus faz uma promessa para o homem e a mulher, lá no jardim do Éden. Ele faz a promessa de redimir o homem do pecado. Isto é, ele faz a promessa de conseguir a libertação do homem do pecado. E Jesus Cristo, ele é a semente da mulher. Ele se fez homem para remir o perdido, isto é, resgatar os que se haviam perdido. Jesus, ele teve de encarnar, e João o descreve como o Verbo divino, e habitou entre nós. Jesus, ele se desvestiu da sua realeza, ele esvaziou-se, tomou a forma de servo, ele se humilhou. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 7 e 8, quando Jesus não usurpou tomar o lugar de Deus e nem de ser como Deus, mas esvaziou-se da sua glória, de sua realeza, e tomou a forma de servo para vir aqui nesta terra e morrer em nosso lugar. Jesus veio na plenitude dos tempos. Está registrado em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. O que é isso? O que esta expressão ela diz para nós, O que é plenitude dos tempos? É uma data específica? É um lugar específico? O que quer dizer isso? Nós vamos aprender nesta aula. Nosso comentarista introduziu esta passagem na nossa lição de hoje. Jesus Cristo, ele é o ponto focal da história. Ele é o ponto central da história mundial. Nós contamos os fatos antes de Cristo e depois de Cristo. Não existe na história sem antes de Cristo AD e o DC, que é depois de Cristo. Então, as coisas existem antes dele
e depois dele. Ele é o ponto central da história. Nós falamos na aula passada que Deus colocou o nascimento de Jesus no palco do mundo, né? O maior acontecimento que já existiu na face da terra. Jesus, ao ser enviado, ele estava autorizado por Deus a cumprir a sua missão. Qual era a missão de Jesus? Trazer a salvação à humanidade. Jesus é eterno e o plano da salvação tem sua origem na fundação do mundo. Está em Apocalipse, capítulo 13 e versículo 8. Quando Jesus foi enviado, ele já era Deus. Ele nasceu sob a lei, cumpriu a lei. Os planos de Deus deveriam ser cumpridos na íntegra. Ele cumpriu a lei desde o seu nascimento. Então, o que é plenitude dos tempos? Quando tudo estava no lugar e todas as coisas estavam de acordo com os planos de Deus, então ele enviou seu Filho, Jesus. Tudo no tempo de Deus. Todas as coisas de acordo como Deus planejou. E por intermédio dele, Jesus Cristo, nós somos chamados filhos de Deus e somos também co-herdeiros com ele. Nós falamos nas aulas anteriores como foi a entrada de Jesus no plano terrestre. Ele foi nascido de mulher, por Maria, gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ele era da linhagem de Davi, teve como pai adotivo José, que o protegeu e ensinou-lhe a lei de Moisés, assim sendo verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Jesus, ele teve a mais esmerada criação. Está em Lucas capítulo 2, versículo 40 e o 41. Jesus experimentou crescimento físico e mental. Jesus teve todos os processos, né, de um ser humano, de crescer. Ele teve necessidades, Jesus cansou, fadigou, teve medo, sentiu dor, teve sede, sofreu angústia. Ele viveu todo este processo. Então ele experimentou o crescimento físico e mental. Ele era perfeito em todas as coisas, cheio da sabedoria e graça de Deus. Está registrado em Lucas. Aprendeu uma profissão, trabalhou, cumpriu com todos os seus deveres religiosos e civis. E dos 12 aos 30 anos, ele teve uma vida normal. Mas a Bíblia, ela silencia a respeito deste tempo. Muitas pessoas querem especular o que Jesus fez, o que aconteceu, onde ele foi, onde ele estava, se ele estava estudando com os rabinos. Se não, quando a Bíblia silencia, nós também silenciamos. E a Bíblia não relata nada do tempo de Jesus, de 12 aos 30 anos. O que nós sabemos é que com 30 anos, Jesus já estava suficientemente maduro para assumir o seu ministério. Ele já podia ser mestre, ele já podia ter discípulos. E também em Números, capítulo 4, versículo 3, está escrito que com 30 anos, um jovem levítico estava pronto para assumir os serviços no tabernáculo ou no templo. Em algumas passagens, conforme o ofício e a necessidade, com 20 ou 25 anos, eles podiam assumir o ofício. Um exemplo que nós temos está em Números capítulo 8 e 24. Mas nós não vamos entrar nesta questão. O certo é que com 30 anos, Jesus, ele começa a exercer o seu ministério. E nós sabemos pelas Escrituras que com mais ou menos 33 anos, ou para mais ou para menos, ele morre e ressuscita ao terceiro dia. Jesus falava de si mesmo como filho do homem. Ben Adão, literalmente, ele o chamava de filho de Adão, declarando a sua humanidade. E também temos uma citação dessa
lá no profeta Daniel, em Daniel capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Também falando de Jesus como filho do homem, aparência do filho de homem, mas Daniel revelando que era Jesus o Messias, o Filho de Deus, que recebeu todo o poder para dominar todos e tudo, e que seu reino será eterno. Essa deve ser a nossa certeza. Essas devem ser as nossas convicções. Jesus é o modelo que precisa ser seguido. É a Ele que precisamos imitar, se o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ele nos deixou lições maravilhosas de humildade e de mansidão. Ser batizado por João Batista. Olha que grande exemplo. Mesmo João não o querendo batizar, mesmo João não querendo fazer isto, Jesus disse que para ele que era para cumprir toda a justiça. Está lá em Mateus capítulo 3, versículo 13 a 15. E nos aconselhou a aprendermos com ele, que é manso e humilde de coração. Jesus nos convida a trocar o fardo pesado que nós carregamos, e ele nos oferece um fardo leve, um jugo suave, né? Ele faz uma troca conosco. Ele lavou os pés dos discípulos antes da sua crucificação. O apóstolo Pedro não queria que Jesus fizesse isso de jeito nenhum, mas Jesus provou para ele que era necessário que ele o fizesse. Ele não veio para ser servido, ele disse que veio para servir. E, infelizmente, quantos líderes religiosos hoje constroem os seus impérios, se consideram deuses que estão acima de todos, e nós podemos incluir nisso cantores, pregadores, grandes ensinadores que se acham importantes demais para se juntar aos outros ou para servir alguém, para cooperar em sua igreja. Não podem, são grandes demais, pois aquele determinado ofício pode o diminuir diante dos demais. Alguns não querem servir, mas querem ser servidos, né? Acham que são bons demais, que são importantes demais. E nós temos o exemplo de Jesus Cristo, um Deus, Senhor de todas as coisas, se desvestiu da sua glória e nos deu o exemplo de serviço. Alguns querem receber o seu galardão aqui mesmo, ser honrado pelos homens e não ser honrados por Deus na eternidade. Precisamos aprender com a excelência de Cristo. Ele é excelente, né, por natureza. Jesus nos deu o exemplo de misericórdia e de compaixão. Ele curou os enfermos, ressuscitou os mortos, alimentou os famintos, e nós precisamos seguir o seu exemplo, ter compaixão e misericórdia das pessoas atormentadas pelo maligno, escravizados pelo pecado. Com a parábola do bom samaritano, Jesus nos ensina a amar e socorrer os necessitados. Ele nos ensina a não sermos egoístas e não preocuparmos demais com as riquezas. E ele nos garante que não sofreremos perdas materiais se nós ajudarmos as pessoas. Ao contrário, nós vamos juntar um tesouro no céu. Nos ensinou a ter o espírito pacificador. Do que adianta, ele diz, trazer grandes ofertas, devolver dízimos altos, ter dons, ministérios e não termos paz com as pessoas? Ele nos alerta. Quando você for levar a sua oferta ao altar e lembrar que alguém tem algo contra você, primeiro devemos reconciliar com esta pessoa, buscar a paz com esta pessoa. E, infelizmente, existem irmãos de igrejas e de sangue que são inimigos. Não termos paz com colegas de trabalho, vizinhos,
A palavra de Deus nos orienta. O que depender de nós, devemos ter paz com todos. Devemos seguir a paz. Devemos ser pacificadores. Está lá nas bem-aventuranças que Jesus diz em Mateus. Ele amou a mulher adúltera, nos dando o exemplo de amor ágape, do amor incondicional. Amarmos a pessoa como ser humano, né? Independente do que ela seja, nós devemos amá-la e lhe apresentar o caminho da salvação. Será que na atualidade nós estamos amando de verdade? Precisamos ser realistas. Quantos querem a pena de morte para que os culpados paguem com a sua vida? Quantos não estão fazendo justiça com suas próprias mãos, achando que a justiça de Deus é tardia e que a justiça humana é falha? Quantas vezes, no íntimo, alguma pessoa não deseja que outros morram pelo seu pecado? Ou não desejamos que as pessoas morram porque elas não são boas demais? Aquela mulher adúltera, Jesus apenas advertiu: vá e não peques mais. E a nós, ele nos adverte dizendo o seguinte, que o segundo maior mandamento é nós amarmos o próximo como nós amamos a nós mesmos. E que quem ama cumpriu toda a lei. E o amor deve ser a nossa marca. Jesus falou, olha, eles vão conhecer vocês por causa do amor. Não é por causa dos sinais, das coisas que estamos fazendo, mas por causa do nosso amor. Essa deve ser a marca do cristão. Jesus Cristo, ele nos deu o exemplo de tudo. Ele mesmo disse isso, que nós devemos segui-lo, que ele é o nosso exemplo. Ele disse, eu dei o exemplo para vocês. Está em João capítulo 3 e versículo 15. Então, a quem devemos seguir? Jesus. Ele é modelo para todas as igrejas. Se estamos errando, não é por falta de exemplo, mas porque estamos seguindo homens que são falíveis, carnais, mortais, sujeitos a erros e pecados. A carta aos Hebreus diz que nós precisamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Está em João 14:6. Não tem outro caminho. Não tem ninguém que pode nos trazer a vida que não seja ele. O maior gesto de amor Jesus demonstrou por nós. Como? Se entregando na cruz. Ninguém teria poder de matá-lo se ele não tivesse se entregado por nós. Nada ele fez contra a sua vontade. Nós já conhecemos desde quando este plano foi elaborado. Era plano de Deus. Ele veio ao mundo por amor. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Nós nem conseguimos expressar este amor de Deus, que ele enviou o seu único filho. E Jesus revelou o seu amor por nós, aceitando esta maravilhosa missão. Ele deixou-se crucificar. Ele disse isso a Pôncio Pilatos: você não teria nenhum poder sobre mim se do alto não te fosse dado. Ele morreu no lugar de todos os pecadores para nos dar acesso à vida eterna. Ele perdoou seus algozes que foram cruéis demais com ele, Filho de Deus. Ele falou: Pai, perdoa todos eles não sabem o que fazem. Ele ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Ele é a primícia da ressurreição. Ele estava mostrando para nós o que está nos aguardando no futuro. E com isso ele retomou a sua glória, retomou o seu poder, retomou a sua majestade e ainda nos faz uma promessa maravilhosa. Ele diz que virá nos buscar. E hoje ele está intercedendo por nós, à direita de Deus Pai. Ele é o que era, o que é e o que será eternamente. Em Apocalipse ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Jesus Cristo,
o maior nome que a história já conheceu. Ele tem todo o poder no céu e na terra. E um dia, aqueles que não o reconhecem na atualidade como Salvador, terão de dobrar seus joelhos e confessar com a sua boca que Ele é Deus. Jesus é o nosso modelo. Ele é maravilhoso. Ele é eterno. Pai da eternidade. Que Deus em Cristo continue nos abençoando e que nós possamos viver esta palavra. Não ser apenas ouvintes esquecidos, mas ouvir a palavra e colocá-la em prática. Se você gostou dessa aula, dá um like aí, curte, o nosso canal, compartilha para as outras pessoas. Que Deus em Cristo continue te abençoando grandemente. E na próxima aula nós já estaremos no novo trimestre e eu te aguardo aqui então. Um forte abraço e fique na paz do Senhor.